Bom dia, pessoal, tudo bem? Essa semana eu fiquei imaginando uma forma diferente de fazermos a nossa aula de redação. E aí eu fiquei imaginando que podíamos fazer uma produção criativa. E pensei em algo que eu tenho ouvido e refletido muito nesses dias. Então, essa semana nós vamos fazer uma aula diferente a partir deste vídeo e das reflexões que eu vou trazer aqui com base em alguns termos filosóficos, né? Eu gostaria que vocês pensassem isso comigo. Não é nada difícil, não. São questões que fazem parte da nossa vida cotidiana, tá bom? Nós vamos pensar uma forma de produzir algo, de pensar algo que não seja só para a escola, para a produção de textos, para estudo de gêneros textuais, mas que seja para a nossa vida, para a vida minha, para a vida sua. Então, eu gostaria de começar com uma frase que eu ouvi numa música, uma música que eu já conheço há muito tempo e eu acredito que vocês também talvez conheçam essa música. É uma música de Lulu Santos, que tem como título Como uma Onda no Mar. E tem um trecho que me chama muita atenção nessa música. É, na verdade, a música toda, mas eu gostaria de destacar esse trecho aqui, que é o trecho que diz o seguinte: nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Quando Lulu Santos compôs essa música, né, e quando eu ouvi essa frase aqui, isso me remeteu muito para o que a gente está vivendo no momento, né? Nós estamos vivendo um momento de uma mudança muito brusca. Não que a mudança não esteja presente na nossa vida. Na verdade, a mudança, ela está presente todos os dias na nossa vida. Só que ela vem assim em camadas tão pequenas que nós não percebemos. Mas quando a mudança ela chega de forma brusca, como o que está nos acontecendo agora, né? Então isso nos afeta de certo modo, isso muda de forma brusca nossos comportamentos e nossas reações também a ele. E eu vou até passar um trecho da música, mas eu vou anexar o vídeo para que vocês possam assistir na íntegra a música e observar em especial a letra depois. Bom, então vamos ouvir essa música aqui, essa canção. Um trechinho, tá bom? Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Na vida vem em ondas como mar, no mundo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Pronto, até aqui. Depois vocês assistam a música na íntegra. E quando o autor, né, o compositor da música construiu, ele fez uma metáfora entre dois elementos, entre a vida e a onda. Ele diz que a vida é como uma onda no mar, é como indo e vindo. Então isso nos chama muita atenção para esse momento que nós estamos vivendo, né? Um momento de muita instabilidade. Não que a nossa vida ela seja estável, ela não é estável. A gente pensa isso, porque nós construímos uma rotina cotidiana, por exemplo, vocês, né? A gente tinha um período de férias, mas logo depois iniciavam as aulas, e aí todos os dias você ia para a escola, voltava da escola, fazia suas atividades em casa, ajudava o pai, ajudava a mãe, assistia televisão. É uma rotina. Porém, a gente não tem muito controle sobre essa rotina, não. Muitas coisas mudam na nossa vida o tempo todo. Só que essas mudanças, elas vêm em doses pequenas, né? Tão pequenas que às vezes a gente não vê. Porém, em alguns momentos, elas vêm como ondas, sim, né?
como ondas que nos jogam para frente, que nos impulsionam para trás. Então, é isso que o autor quis dizer, ele faz essa metáfora. Né? A vida ou essa comparação mesmo, a vida é uma onda, a vida é como uma onda. Né? E nesse momento a gente está sentindo essas ondas virem fortes sobre a nossa vida. É muita instabilidade, é muita imprevisibilidade sobre tudo o que vai vir. E eu gostaria de conversar sobre isso com vocês. Como é que vocês estão se sentindo em relação a tudo que está acontecendo? Né? Vocês estão bem? Estão tranquilos? Está tudo certo? Não? Porque eu acredito que por mais que nesses meses que passamos de pandemia, de isolamento social, necessário, claro, já adaptamos sim, né? A gente já adaptou uma rotina, porém essa rotina é muito nova, né? Porque nós tínhamos uma outra rotina. Mas o interessante é que também a gente não sabe o que vai acontecer. É tudo muito imprevisível, você não sabe quando as aulas vão voltar, você não sabe se as coisas vão melhorar rápido, se vai demorar, como isso vai se comportar, né? Isso tudo causa uma certa instabilidade dentro de nós, porque, na verdade, o que nós queremos é uma certa estabilidade, uma certa certeza. E aí, é sobre certeza que eu gostaria de falar, tá? Um termo bem filosófico hoje. A pandemia, ela só vem nos reforçar que a nossa vida, que a realidade da nossa vida é a incerteza. Nós achamos que nós temos certeza de tudo, que amanhã você vai para a escola antes, né? Amanhã você vai para a escola, estuda, volta para casa. Mas quem disse que as coisas serão assim? Quem disse que outra coisa não vai acontecer para mudar a sua rotina? Quem disse que nesse final de semana você vai para aquele lugar determinado que você planejou? A gente planeja e é bom fazer planos. Não é porque as coisas estão estacionadas que a gente tem que deixar de fazer planos, não. Planos são importantes para a nossa vida. Os planos e os objetivos são eles que movem a nossa vida. Um jovem, um adolescente, um adulto sem planos, a vida dele deve ser muito triste. Então, se você não tem planos para a sua vida, ainda que sejam sonhos, que você não tem certeza que vai acontecer, mas é importante que você sonhe, é importante que você planeje, é importante que você defina algo para o seu futuro. Porque isso é o que te move para nessa direção, em direção ao futuro. É o que define o que você vai fazer hoje, né? Mas a nossa vida é incerta, nós planejamos, mas de repente nós temos que refazer os nossos planos para adequar as mudanças que vieram. Então essa é a realidade da nossa vida. E esse momento só reforça essa incerteza. A incerteza é um termo hoje filosófico e esse termo ele nasce na física quântica, né? Um autor chamado Heisenberg, estudando partículas, átomos, prótons, nêutrons, ele vai descobrir que o comportamento dessas partículas é tão invariável que é impossível medir, é impossível quantificar, é impossível definir o comportamento dessas partículas. É tão invariável, tão imprevisível, que você não pode dizer como ela vai estar daqui a um momento, como ela vai reagir a tal situação, né? Então, os estudos de Heisenberg trouxeram essa ideia de que o que existe no mundo é a incerteza. E é interessante que esse estudo lá na física vai vir para a filosofia, como chamando o princípio da incerteza, o princípio do imprevisível. O que apresenta, segundo os filósofos, o que apresenta para a nossa vida, na verdade, é a incerteza, né? Nós vivemos certos do que a geografia ensina, do que a história ensina, do que a matemática ensina, né? A gente acha que os cálculos matemáticos eles são tão certos, tão exatos, e a física quântica ela vai mostrar que diz que os cálculos matemáticos também são imprevisíveis. Quando você soma 1 mais 1 é igual a 2, a gente já tem matemáticos dizendo, a partir da física quântica, que não é bem assim, que 1 mais 1 não é igual a 2. Depende de como você vai perceber essa realidade, né? Então, eu peguei aqui 2 termos de um livro só para você entender como o imprevisível se apresenta na nossa vida. Um autor diz assim, olha, o encanto das relações humanas reside na incerteza, mas é a certeza que nos faz funcionar como instituição. Se a gente não tiver certeza das coisas, fica tudo muito ruim. Então, o homem adora a incerteza, mas é a certeza que traz tranquilidade.
numa vida sem sustos, sem sobressaltos. A incerteza é o que nos faz aprender. A incerteza é o que nos faz crescer. A incerteza é o que nos faz criar coisas novas. A incerteza é o que nos faz ir em busca de algo novo. É a incerteza. Mas o que tranquiliza o homem são as certezas. Ele gosta de viver uma vida tranquila. Isso é o que a gente quer, porque isso nos dá uma certa instabilidade, uma certa segurança. Por exemplo, os alunos, eles preferem a certeza, né? A repetição dos modos de dar aula, porque já conhecem, já sabem todas as maneiras, sabem até como driblar o autoritarismo do sistema. Não é que eu sei que vocês são espertos, vocês sabem, mas a repetição não provoca entusiasmo, porque todo o encanto está na novidade. E a gente tem vivido tempos de novidade. Como você tem encarado isso? Você tem desejado voltar àquele outro momento, do jeito que era? Eu acho bom, eu gosto. Você também gosta, né? Mas experimentar esse momento agora te trouxe alguma aprendizagem nova? O que você fez que você acha que foi novo, que foi interessante, que foi encantador nesse momento da sua vida? Não aconteceu nada que foi diferente na sua vida? Que te provou que esse momento de incerteza é um momento de aprendizagem, é um momento de crescimento, é um momento outro para você sair desses moldes que você já conhecia, dessa repetição. Então, se esse momento nos traz tanta incerteza, tantas vezes vontade de voltar ao que era, e eu tenho, e eu creio que você também tem, né? Tem vontade de que volte às aulas, não sei como é que você está reagindo a tudo isso. Cada um reage de um modo. Esse momento também é diferente para cada um de nós. Não é todo mundo que tem que pensar, mas fulano está pensando tão positivo, eu quero pensar positivo em sua vida. Você vai reagir ao mundo de acordo com quem você é, do lugar onde você se apresenta, né? É claro que a gente tem que pensar esse momento de uma forma tranquila para que isso não venha causar dor em nós, sofrimento. Mas então o que fazer? E é isso que eu quero convocar vocês à reflexão. O que este momento tem significado para você? Este momento de plena incerteza. Nós temos poucas certezas, nós sabemos pouco como agir, como fazer, como reagir a esse momento. Então, o que fazer então? O que você pode fazer nesse momento para você aprender, para você crescer, para você descobrir coisas novas? Bom, eu gostaria de falar com vocês sobre um termo que eu aprendi recentemente em um livro, que chama mindset. É uma palavra inglesa que a gente está trazendo para o português. Essa palavra ela está ganhando espaço na nossa realidade, principalmente nos ambientes de trabalho, mas na escola também, né? O termo mindset, mind significa mente e set tem inúmeras traduções, mas uma delas que mais se encaixa é configuração. Então, se eu fosse traduzir para o português, ficaria mais ou menos assim, configuração da mente. E o que é isso? O autor ele fala que tem dois tipos de mentalidade. Tem a chamada mentalidade de crescimento e a chamada mentalidade fixa. Ou seja, tem pessoas que têm uma mentalidade de crescimento. Essa pessoa vai reagir de uma forma em relação ao que está acontecendo no mundo. Mas existem outras pessoas que têm uma mentalidade fixa. Essas pessoas de mentalidade fixa vai reagir de outra forma em relação ao mundo. Ele diz também que essas duas mentalidades estão postas numa mesma pessoa. Eu posso, em algum momento, ter uma mentalidade de crescimento e outras, em relação a certas situações, ter uma mentalidade fixa. Mas há pessoas que fazem sobressair a mentalidade de crescimento. E eu gostaria que você pensasse aqui agora, eu vou dar algumas características em relação aos dois tipos de mentalidade. Eu gostaria que você pensasse qual é a mentalidade que sobressai em você. É a mentalidade de crescimento ou a mentalidade fixa? Por exemplo, uma pessoa que tem uma mentalidade fixa, diante de uma situação difícil, diante de um desafio, ele vai reagir assim, ó. Se eu não sei fazer, eu não quero nem tentar. A pessoa nem tenta resolver o problema, porque ele acha tão difícil. Ele deixa para lá, ele ignora, tá? Se você estiver diante de uma situação
Aí você já pensa, uma pessoa de mentalidade fixa já vai pensar assim: ah, eu não sou bom nisso. Ah, eu não sou bom em matemática, eu nem vou tentar resolver esse cálculo de matemática. Ah, eu não sou bom em pensar as coisas do mundo, eu nem vou pensar sobre isso. Ah, eu não sou bom em escrever, eu nem vou escrever. Se é difícil, eu desisto. Ah, eu não gosto se eu não consigo fazer. Se eu não consigo fazer é porque eu não gosto. Então, essa pessoa de uma mentalidade fixa, ela é uma mentalidade muito pessimista em relação aos problemas, e você reage de uma forma tão negativa que você recusa aquilo. E recusando, então você nem resolve o problema, você nem sai, você nem aprende, você fica ali naquele mesmo lugar. A pessoa que tem uma mentalidade de crescimento, ao contrário, diante de uma dificuldade, diante de uma situação nova, por exemplo, se ele erra, ele diz: ah, se eu erro, eu vou tentar de novo. Uma hora eu acerto, todo mundo acerta, por que eu não posso acertar? Ah, todo mundo consegue fazer, por que eu não vou fazer? Outra coisa, essas pessoas acham que ouvir como as outras pessoas fizeram ajuda elas a fazerem. Talvez ela não conseguiu, mas quando alguém diz para ela como foi feito, ela ouve e aquilo ajuda ela a construir um caminho para ela tentar resolver. Imagina aí nas tarefas de escola, difícil, e agora que você está fazendo sozinho em casa. Tem muita gente que tem desistido, não tem acompanhado as aulas remotas. Por que será? Mentalidade fixa. Ah, eu não vou aprender. Eu já não aprendo matemática com o professor explicando. Imagina agora numa aula remota. Eu não aprendo a escrever, eu não sei escrever, eu tenho dificuldade em escrever, eu até penso bem. Mas quando eu vou tentar colocar no papel, isso fica tão ruim para mim que eu deixo para lá, faço umas 2 linhas ali de qualquer jeito. Isso é uma mentalidade fixa. É uma mentalidade que não nos faz crescer. Tem gente que interrompeu a aprendizagem porque agora está encontrando todas as dificuldades para interagir por meio das redes sociais. Olha para você ver. E eu tenho visto alunos meus aprendendo, eu tenho construído tanta coisa bonita com alguns alunos, os outros pararam. Se eu pudesse falar isso aqui para todos os meus alunos, que eles podem tentar, vai haver aprendizagem. A aprendizagem ela acontece nos contextos mais inusitados da nossa vida. Talvez sozinho na sua casa você consiga aprender muito mais do que na sala de aula. Você já pensou isso? Então a gente tem que mudar a nossa mentalidade, não é? De uma mentalidade fixa para uma mentalidade de crescimento. Isso aqui é tratado nos ambientes de trabalho. Dentro das grandes empresas, os empresários levam essa nova mentalidade para ser trabalhado com seus funcionários. Adoro receber feedback, isso me ajuda. Feedback é o quê? O retorno. Ah, quando eu faço algo, eu quero que outras pessoas vejam o que eu fiz e eles me deem um retorno para ver se aquilo que eu fiz ficou realmente bom, porque se não ficou, eu quero melhorar. Essa é uma mentalidade de crescimento. Meu esforço e minha atitude controlam minhas habilidades. Então, você tem se esforçado? Que atitude você tem tido em relação à novidade? Ao momento incerto que se apresenta? Ah, eu vou só viver minha vida, deixa as coisas passarem. Enquanto isso, você está perdendo de crescer. Esse aqui era o momento de você crescer. Ah, não, mas eu cresço na escola. Quem disse? Você passa tão pouco tempo na escola em relação à vida, não é? Então, aqui é o nosso desafio. Nosso desafio é mudar a nossa mentalidade. Bom, essa é a minha experiência, é uma experiência minha, muito pessoal, que não precisa ser necessariamente a de vocês. Mas quando chegou para nós a realidade de ensinarmos por meio de aula remota, isso foi um desafio para mim. E eu tomei esse desafio. E ao invés de ficar sentado na minha casa reclamando, eu fui aprender. Eu já fiz 3 cursos sobre novas tecnologias na educação e como implementar aula nos tempos de pandemia. Isso abriu a minha mente, isso me fez crescer. Eu nunca aprendi tanto em tão pouco momento da minha vida. Então, esse momento, para mim, eu resolvi, ao invés de ficar reclamando em casa sentada, somente fazendo a aula com meus alunos, reclamando que meus alunos não estão participando, eu estou aproveitando os que estão participando.
participando. Eu estou colhendo os frutos daqueles que estão me dando retorno. Eu estou aproveitando para aprender, para crescer enquanto pessoa, enquanto profissional. É isso que eu estou fazendo. Então, eu convido você ao desafio de mudar a sua mente, seja ela qual for. Se você já tem uma mentalidade de crescimento, continue colocando ela em prática. Se em relação ao momento de incerteza, e eu digo para você que sua vida é de incerteza, você nunca controla tudo. Imagina, e você consegue saber o que vai acontecer amanhã? Você pode controlar o seu agora, o seu minuto agora você pode controlar. Ou seja, você pode tomar algumas decisões, mas você não sabe se isso vai acontecer no minuto seguinte, porque você não sabe o que vai acontecer com a sua vida. Não é assim? Então, seu desafio é mudar essa mentalidade. Se você tem uma mentalidade fechada, uma mentalidade fixa, mude. Eu proponho esse desafio para você. Aceitá-lo depende única e exclusivamente de você, tá? O que você vai fazer? Eu preciso fazer uma reconfiguração da minha mente. Eu preciso dizer para mim, olha, eu posso, eu vou conseguir, eu vou enfrentar esse momento agora de modo diferente diante do que eu aprendi até aqui, tá? Mas a reconfiguração da nossa mente, ela passa por 3 coisas, eu estava observando. Ela passa pelo modo de pensar diferente, sentir e agir. Porque não adianta você falar assim, amanhã eu vou levantar e amanhã eu vou começar a fazer todos os exercícios que eu não fiz até agora das aulas enviadas. Por exemplo, tá? Mas você pensa assim, mas você não sente isso dentro de você. Dentro de você está tão desanimado ainda. Então, o que eu peço é que você não mude só sua forma de pensar. Porque não é só minha forma de pensar, é minha forma de sentir. Eu tenho que pensar positivo, eu tenho que sentir positivo, eu tenho que agir de forma positiva. Tá? Então, não adianta eu achar que eu vou conseguir alcançar algo se dentro de mim eu sinto que eu sou incapaz de fazer aquilo. Então, eu tenho que aliar o meu pensar, eu consigo, com o meu sentir. Eu preciso sentir isso no meu corpo. Eu preciso saber que meu corpo, que eu consigo fazer aquilo. E se você vai fazer isso de primeira? Não vai. Porque a própria música diz que a vida é como ondas. Às vezes você avança, às vezes você retrocede, às vezes você consegue, às vezes você não consegue. O interessante é você dar o primeiro passo. É você fazer algo. Hoje, conseguiu? Que bom, isso já foi uma vitória. Agradeça por isso que você conseguiu, né? Obrigado porque eu consegui esse primeiro passo. Pô, você venceu algo hoje. Se você retrocedeu, se no outro dia você desanimou, não importa, tenta novamente, tá? Então isso é um exercício que eu tenho que fazer na minha mente, no meu corpo, no meu comportamento. Mudar uma mentalidade é mudar tudo isso junto, né? Às vezes você está pensando em algo, quantas coisas a gente planeja, mas nós não fazemos. Por quê? Porque eu planejei. Até era possível, mas eu não senti. Eu não agi, às vezes. E às vezes só agir também, eu pensei e eu agi, mas eu não senti. O fato de não sentir atrapalha também o resultado da minha ação, tá? Então eu vou dizer para vocês, ó, pensam, sintam e ajam de forma positiva, tá? De forma crendo que vocês serão capazes de executar aquilo. Isso faz a diferença. Mas e se eu fracassar? Os fracassos fazem parte da nossa vida. Os erros fazem parte da nossa vida. Os retornos fazem parte da nossa vida. Mas eles nos ensinam. São etapas importantes. Acontece que nós aprendemos que nós não podemos errar. Nós temos que acertar sempre. Não é assim. O erro é um caminho para a construção de uma aprendizagem. É percurso necessário. Tá certo? Então, aqueles pensamentos que você tem que sabotam o seu agir, que paralisa, eu não consigo, eu não posso, sozinho eu não aprendo matemática, mas eu não, isso aí tá muito difícil, eu não preciso de, sabe, tenta livrar desses pensamentos que te sabotam, desses pensamentos que te paralisam. Olhem para as pessoas que conseguem, se alguém do teu lado consegue, você consegue.
Ah, mas fulano é diferente. Você vai conseguir de modo diferente, você vai encontrar o seu caminho. E construa e traga para a sua vida pensamentos que te impulsionem. Ah, eu posso aprender neste momento, sim. Eu vou conseguir aprender matemática, eu vou conseguir aprender, eu vou conseguir realizar aquele meu sonho que eu tenho desde muito pequeno. Eu vou conseguir porque isso depende do que eu vou fazer hoje. Refaça, reprograme o seu modo de pensar. Olhe para pessoas que você vê que está conseguindo alcançar algo neste momento. Eu não sei se isso faz sentido para você. Tudo isso que eu estou falando aqui faz sentido. Mas eu espero que isso aqui te alcance de algum modo e faça sentido para a sua vida, né? Impulsione seu modo de pensar, ao invés de você ficar naquele pensamento pessimista, de que nada vai dar certo, de que nada vai mudar, de que esse é um momento de muita dificuldade, é um momento em que há uma crise, mas na crise as pessoas crescem. Tem pessoas que ganham com a crise. Sabiam que tem pessoas ganhando muito dinheiro nesse momento? Porque eles não ficaram nos pensamentos paralisantes dele. Eles tentaram olhar além. Sabiam que tem pessoas crescendo nessa crise? Sabia que tem pessoas que estão aprendendo tudo que ela não aprendeu, talvez no ano escolar todinho, nessa crise? Sabia disso? E eu não estou mentindo, não. Eu não posso ficar descrevendo aqui porque o espaço não permite, mas tem. Então, pensamentos impulsionadores é o que nos leva a crescer. E não vamos ficar também num pensamento ingênuo de que a gente vai conseguir tudo, mas o que a gente não pode é ficar do mesmo jeito, tá certo? Então, tem uma frase de Clarice Lispector, e eu trago ela aqui para abrir assim um pouco a sua mente. Ela diz assim: ainda bem que sempre existe outro dia, e outro sonho, e outros risos, e outras pessoas, e outras coisas. Ainda bem que amanhã é outro dia. Ainda bem que amanhã eu posso começar tudo de novo. Ainda bem que eu posso sonhar novamente. Ainda bem que eu posso rir de outras coisas. Ainda bem que existem outras pessoas para me ajudar, tá? Pensa nisso. Então, eu gostaria que você se reinventasse nesses dias. Que tipo de pessoa você é? Que tipo de aluno você é? O que você pensa em relação ao seu futuro, à sua vida? Que tipo de filho você é? Que tipo de ser humano você é? E eu gostaria que você fizesse algo novo nestes dias. Que você sentisse algo novo. Que você aprendesse algo novo. Sabia que a gente teria que aprender algo novo todo dia na nossa vida? Seria o nosso desafio. Aprender algo novo. E viver algo novo. Tá? Todo dia você faz o quê? Joga no seu celular? Assiste um monte de vídeos no celular? Tenta assistir uma coisa diferente que você nunca assistiu. Tenta fazer um dia diferente, não seja um dia na frente da televisão. Tenta fazer algo diferente nesse dia. Tenta ligar para alguma pessoa que você acha que é interessante, que você gostaria de ter uma boa conversa. Tenta ler um livro. Faz algo diferente na sua vida nesses dias, tá? E aí agora, eu quero que você produza algo para mim. Você vai produzir na forma de áudio ou de vídeo. Presta atenção. Você pode fazer um vídeo criativo, pode ser numa forma de slide, sem você ter que aparecer, pode ser um vídeo com você falando, como eu estou fazendo aqui agora, pode ser um áudio na forma de um podcast. Fique à vontade, mas eu quero que você me responda essas perguntas aqui agora. Tempos incertos. Como pensar, sentir e agir. Mesmo que você não vai fazer, mas eu quero que você exercite isso. O que esse tempo tem significado para mim? Eu quero que você responda no seu vídeo. O que você tem aprendido nesses dias? E seja honesto. Se você não tem aprendido nada, se esse tempo não tem mudado nada, para você continua tudo do mesmo jeito, seja honesto, fale. Não precisa necessariamente você pensar como eu. Minha vida é minha vida, sua vida é sua vida. O que posso pensar de novo nestes dias? O que posso fazer e praticar agora em relação à minha vida escolar, em relação à minha vida na minha casa, na minha cidade, na minha rua, no meu bairro? E eu gostaria que vocês me respondessem essas 3 perguntas, tá? E essas 3 perguntas aqui, elas têm um sentido muito amplo. Não importa que você vai me responder ela em 1 minuto e me envie no meu privado, bom? E no mais, use a sua criatividade. Eu não sei produzir vídeos criativos, mas eu sei que vocês sabem muitas coisas que eu nem sei que eu sei.
Então, produza um vídeo bem criativo, respondendo as perguntas anteriores. E lembrem-se, gente, mentalidade de crescimento. Nada de mentalidade fixa. Ah, professora, não me passe nenhuma mensagem. Ah, professora, eu não gosto de gravar áudio. Ah, professora, eu não gosto de fazer uma imagem de mim. Faça de outra forma. Mas eu quero um vídeo e eu quero um áudio. Ah, professora, mas eu não consigo. É você que tem que fazer. Ninguém pode fazer por você. Aquelas 3 perguntas é em relação à sua vida, tá bom? Não é em relação à vida de ninguém da sua família. Então, faça e me envie. É o seu desafio, tá certo? E eu sei que vocês vão conseguir, tá bom? Então, muito obrigada por me assistir, por me ouvir. E essa é a nossa produção para a aula de redação desses dias, tá certo?